boa tarde. Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês, com muita paz, muita saúde. Que nada venha a lhe faltar. Nem a saúde, nem o alimento, e nem a caridade no coração de vocês. Peço que vocês assistam meus vídeos, curtam, compartilhem, comentem para me ajudar, tá? Eu vou ler aqui a passagem do Evangelho para vocês, Missão dos Espíritos. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. Bendizei o Senhor, vós que ouveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como pregar o dogma nova da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenha bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vós amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina, a hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à benignação. Pregareis o desinteresse, pregai o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, vós todos, os homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruir esse culto de bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações adentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra
os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes em pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los. Dá licença um pouquinho, tá, pessoal? Bruno, traz pra mim a garrafinha de água, minha boca tá seca. Conseguindo jamais obtê-los em vós mesmo. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Obrigada. O Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios de sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas. Vós disse Jesus, todavia, mais pesado do que as mais pesadas montanhas. Jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidade, que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente o período do tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharam, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos que os simples que a aceitarão, porque será, sobretudo entre os martírios do trabalho, essa expiação terrestre que encontrareis o favor e a fé, encontrareis o fervor e a fé, e de esses receberão com cântico de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera. É preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviarão. Olhai a vossa rota e segue. Olhai a sua rota e segue o caminho da verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviarão, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho?
Resposta: vós o reconhecereis pelos princípios de verdade. Pelos princípios de verdade, caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós o reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós o reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus efeitos, e eles lhe dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Anjo guardião. Erastus, anjo guardião do médium, de 1863. É isso aí, pessoal. Muitos obreiros serão chamados, mas poucos serão ouvidos e aceitos, porque existem muitos por aí que são falsos, que fala muito a palavra de Deus, mas só interesse por si próprio, sempre querendo alguma coisa em troca. Eles nunca falam da palavra de Deus de coração, assim, gratuitamente, né? Eles sempre têm a segunda intenção. A maioria são assim. Para dizer, não tem como você distinguir qual religião é assim, porque não é a religião que manda, são as pessoas que dirigem ela. Porque a religião não tem nada a ver com isso. São as pessoas que entram para dirigir os membros da igreja. Eles que levam a religião para o outro lado, sempre no ponto do comércio. Toda pregação que a gente ouve sempre chega no ponto do comércio, que as pessoas nunca fazem as coisas gratuitamente, estão sempre esperando retorno. E a vida não é assim. Até na família não é assim. Muitas vezes você faz uma coisa e você tá lá com o coração esperando. Ai, a pessoa nem agradeceu, nem precisei dela outro dia, não me ajudou. A gente não pode fazer o bem esperando alguma coisa em troca. A gente tem que fazer de coração, que o coração da pessoa se toque, né? É assim. Para você ver que tem muita religião por aí que roda muito dinheiro, muito. A Igreja Católica é uma delas, que roda dinheiro pra caramba. Não tô falando mal não, mas eu tô falando só a verdade, que realmente é assim. Com tantas pessoas aí passando fome, precisando de auxílio, a Igreja Católica seria uma boa para poder ajudar, né? Porque entra bastante de dinheiro, é o que mais entra. E também entra na Igreja Evangélica, também entra bastante dinheiro. Podia fazer, né? Se reunir essas igrejas aí, comunidade, para poder fazer o bem, né? Porque é muito dinheiro. Diga para mim, para que você vai querer tanto dinheiro que você mal consegue gastar? Depois você desencarna, vai embora, vai ficar tudo aí, você não vai nem poder usar. Quem vai usufruir são as pessoas que você deixou para herdar. E não é justo, né? O pobre batalhar, sofrer para ganhar o seu dinheiro, chega lá, vai na igreja para receber a palavra do Senhor e tem que pagar para entrar lá dentro. E eu não acho certo. Isso aí é uma judiação. Podia até ser assim, mas também podia, né, ajudar o próximo. Que a igreja, todo o dinheiro que entra, pode ver lá na Aparecida, entra tanto dinheiro. A pessoa quer ir lá, rezar para Nossa Senhora, pedir a bênção. É bom você ter fé, pedir a bênção dela. Eu concordo. Mas não precisa levar tanto dinheiro, né? Tem tanta gente fora da igreja que está passando fome, precisa do alimento. Eu acho que o dinheiro seria muito mais bem empregado, né? Porque se você leva lá dentro da igreja,
santa não vai usar o dinheiro. Quem vai usar são as pessoas que estão lá dentro, são os padres. Porque a santa não precisa do dinheiro, ela tá ali, ela dá a graça dela gratuitamente, ela não cobra. Como Jesus fez quando andava na terra aí pregando a palavra dele. Ele orava por todos, curava, fazia bastante milagre. Nunca ele pediu um centavo em troca do trabalho dele. Jamais. Tanto que a pregação dele é dar de graça que você recebesse gratuitamente. Eu acho que tem muita coisa errada, mas muitas vezes o povo também não enxerga, né? Muitas vezes o povo não consegue enxergar. Mas a gente não tem como mudar o mundo, né? Então a gente faz a parte da gente. E eu tô aqui para pregar a minha palavra, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês recebam de coração. Cada um tem a sua crença e eu respeito muito, muito mesmo, porque Deus é um só. Como eu já disse nos outros vídeos, Deus é um só. Então, ele não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe tamanho, não escolhe pessoa grande, nem pessoa pequena, nem o rico, nem o pobre. Para ele, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E o mundo devia ser assim também, né? Pessoa tratar bem as pessoas como gostaria de ser tratado. Devia de ser assim. Mas, infelizmente, tem muitos que não são. Tanto que você vê ainda aí que já não existe mais escravidão há muitos e muitos anos atrás. E mesmo assim ainda tem pessoas preconceituosas, racistas. O mundo não muda. Muita gente no mundo não muda. Continua, como se diz, né? Leproso. Porque é uma pessoa que age dessa maneira, distinguindo uma pessoa diferente da outra, para mim é doente. É doente, porque não tem como, não tem porquê você fazer uma coisa dessa, porque todo mundo é igual, o branco, o preto, o cor-de-rosa, o amarelo, tudo é igual, tudo é igual, como diz, né? Todos é igual, vai pro mesmo lugar, nasceu do mesmo jeito. E outro, só muda o endereço, só muda o lugar que você mora. Então, todo mundo é igual, só muda o endereço e os bens materiais, né? Que um tem mais do que o outro, claramente. Mas as pessoas são tudo igual, tudo igualzinho. Eu penso assim, então, cada um pensa do seu jeito, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém, só tô aqui para poder ler a palavra e peço que vocês recebam de coração, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês com muita paz e saúde, que vocês curtam, compartilhem a minha palavra e eu agradeço muito por assistir meus vídeos aí no YouTube, que vocês possam se inscrever e me ajude aí com meus videozinhos, tá? Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Até mais.